Boa noite, irmãos. Um prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Essa igreja é maravilhosa. Os irmãos já se colocaram de pé. Glória a Deus. Você possa estar com a gratidão a esse Deus maravilhoso que está sobre a alegria, sobre a dor. Mas essa canção começa dizendo sobre a esperança, sobre o medo. Deus está sobre tudo, amém? Sobre a esperança, sobre o medo, Deus está sobre tudo. Sobre a alegria, sobre a dor, Deus está sobre tudo. Sobre a esperança, sobre o medo, Deus está sobre tudo. Sobre a alegria, sobre a dor, Deus está sobre tudo. Grande em poder, exaltado nas alturas, Deus reinará para sempre. Diga, para sempre glorificado. Deus sobre tudo, Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Sobre a terra, sobre o céu, Deus está sobre tudo. Sobre a luz, sobre as trevas, Deus está sobre tudo. Sobre a terra, sobre o céu, Deus está sobre tudo. Sobre tudo que possa vir dessa vida, Deus está sobre tudo. Cante. Grande em poder, exaltado nas alturas, Deus reinará para sempre glorificado. Deus sobre tudo, Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Alto, mais alto, te exaltamos. Alto, mais alto, te exaltamos. Alto, mais alto, te exaltamos. Alto, mais alto. Grande em poder, exaltado nas alturas, Deus reinará para sempre glorificado. Deus sobre tudo, Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Deus sobre tudo, Deus sobre tudo, Deus sobre tudo. Alto, mais alto, te exaltamos. Alto, diga ao Senhor, te exaltamos. Alto, mais alto, te exaltamos. Alto, mais alto. Santo esse Deus. Será que você pode aplaudir esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória? Continue com a oração em Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Como essa música diz, né? Deus está sobre tudo, sobre enfermidade, né? Se você está alegre, Deus está sobre a sua alegria. Se você está triste, Deus está sobre a sua tristeza. Está ali para te apoiar também, né? Deus, Ele quer que você se sinta alegre, porque Jesus é felicidade, Jesus é alegria. Então nós temos que jogar para fora essa alegria que a gente tem. Mesmo quando triste, a gente tem que mostrar um pouco de alegria. E Deus está sobre tudo. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por esta noite, Pai. Te agradecemos, Pai, por estar aqui adorando ao Senhor, Pai, em nome do Filho de Jesus, Pai. Te agradecemos, Pai, por não estar enfermos numa cama, Pai, pois o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. O Senhor está sobre cada filho teu, Pai.
Basta esse filho querer te buscar, Pai, que você está lá, pronto para ele, Pai. Em nome do teu filho Jesus, abençoa, Pai, a palavra de hoje, Pai. Abençoa, Pai, os membros, Pai, dessa igreja, Pai. Abençoa, Pai, aquela família que está em casa assistindo ao culto, Pai. Ou aqueles que não puderam vir, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Derramando, Pai, o teu amor, a tua graça, a tua Shekinah, Pai. Na cabeça das pessoas, no coração dessas pessoas, Pai. Nós louvaremos a Ti, Pai. Nós cantaremos a Ti, Pai. Em nome do teu filho Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse culto de hoje, Pai. E usar as pessoas que vai ministrar, Pai. Use, Pai, para que ela venha falar com os membros dessa igreja, com as pessoas que estão assistindo, Pai. Em nome do teu filho Jesus, Pai. Te agradecemos imensamente, Pai. Amém, Senhor. Santo é o nosso Deus. Essa canção nos diz que independente de tudo, de onde nascemos, de onde vivemos, Deus tudo pode. Nós cremos aqui sim, que Deus muda histórias, que Deus muda vidas, que Deus trabalha em nosso coração, que visita o nosso passado e traz cura à nossa alma, amém? Santo é esse Deus. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Recebe, irmão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Maravilhoso Deus, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, Pai, cantando conosco essa canção, Pai. Que o nosso coração possa se render a Ti e crer nas Tuas promessas, e crer que o Senhor é Pai e que o Senhor quer o melhor para nós. Não, este não pode ser teu fim, creia. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, e a fé, tua fé esmorecer. Eu sei que é difícil crer que sim, quando se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Santo, esse Deus maravilhoso. Será que você pode dizer que bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos? Nós cremos nesse Deus maravilhoso, que de fato muda histórias, muda vidas, muda corações, transforma coração de pedra em coração de carne, sensível a ouvir a voz desse Deus. Bendita será, bendita será. Diga com fé, meu irmão. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá, e Deus engrandecerá, e Deus engrandecerá teu nome. Nós cremos, ó Pai, cremos. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daqueles fatos que a gente não vê. Amém? Tenha fé nesse Deus poderoso. Que você possa sentar para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Convido a Laís. Graça e paz. Bem? Estava prestando atenção na letra dessa música. E ela fala assim que às vezes é difícil crer quando você olha as circunstâncias, quando você olha alguns momentos, quando às vezes você faz a conta, né? Você coloca na calculadora algumas coisas, algumas circunstâncias da vida e realmente, nesse momento, a gente acaba meio que esquecendo aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já prometeu, né? Mas graças ao nosso Deus, e é Ele nos faz lembrar aquilo que nos dá esperança. E, coincidentemente ou não, hoje eu gostaria de falar justamente sobre isso. Sobre a fraqueza, sobre a angústia, sobre o cansaço. E faz parte da gente, não faz? O cansaço não faz parte, a fraqueza não faz parte, o medo não faz parte. Faz. Por mais que nós queiramos muitas vezes, e eu acredito que todos nós aqui, em algum momento, se não agora, se nos fosse dada a opção de falar assim,
que você gostaria? Que sentimento você gostaria que fosse tirado hoje de você? Provavelmente você falaria, eu gostaria de não sentir mais medo. Eu gostaria de não ficar mais cansado. Eu gostaria de não me sentir mais fraco. Eu gostaria que só reinasse no meu coração sentimentos bons. Mas, por desígnios de Deus e pela bondade dele, sim, pela bondade dele, esses sentimentos existem. E apesar desses sentimentos serem considerados negativos, esses sentimentos eles são necessários. O medo, muitas vezes, ele salva as nossas vidas. A fraqueza, ela nos limita, mas ela nos limita também em um bom sentido. Já pensou se a gente se sentisse forte o tempo todo? Quanto nós já nos sentindo fraco, nós temos o costume de nos exceder e passar do ponto daquilo que nós mesmos às vezes consideramos como suportável. E dirá de nós, se nós não nos sentíssemos fracos? Provavelmente, isso seria a força que nós sentiríamos todo, provavelmente até mesmo daria fim às nossas vidas. Uma vez eu vi, faz muito tempo que eu vi, eu gosto de curiosidades, de fatos e coisas assim interessantes. E uma vez eu vi a história de uma criança que não sentia dor. E quando você lê a notícia logo de cara, você fala assim, cara, que legal, ela não sente dor. Puxa vida, eu queria isso para mim. Mas a hora que você lê a notícia, você fala assim, na hora que você termina a notícia, você fala assim, Deus, graças a Deus eu sinto dor. Essa criança já tinha passado, na época que eu li, ela já tinha passado por tantas situações, inclusive de um carro ter passado por cima dela. A vida dela tinha sido colocada em risco tantas vezes, de tantas maneiras diferentes, pelo fato dela não sentir dor, que eu tenho certeza que os pais dela desejavam que ela pudesse sentir. Teve uma situação em que ela encostou o braço no fogão e o braço dela já estava queimando num ponto grave e ela absolutamente não sentia. E ali a mãe dela, aquele momento que a mãe dela percebeu aquilo ali, ela tirou, já teve que correr para o hospital, porque apesar dela não sentir dor, os machucados, os ferimentos, a gravidade dos ferimentos ainda eram os mesmos. Então, por mais que nós muitas vezes queiramos não sentir algumas coisas, essas coisas muitas vezes elas nos ajudam. E a fraqueza é uma dessas coisas. Não é um sentimento desejável. Nós estamos vivendo em um mundo, nós estamos vivendo em uma sociedade que prega o positivismo de maneira que sempre você tem que parece que nos força a sempre estar bem. Essa ideia positiva de que você tem que sempre estar para cima, que você tem que sempre estar pensando em coisas boas, porque você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, e você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e a sua alma vai adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo, até que chega um ponto que a sua alma está tão adoecida, e aí você não suporta mais nada. Nós estamos sendo ensinados de que a fraqueza não é desejável. Mas se nós temos fraqueza em nós, nós precisamos compreender que, primeiro, foi da vontade de Deus que nós sentíssemos fraqueza, justamente para nós entendermos até onde nós podemos ir. E hoje à noite, mais do que uma pregação, eu gostaria de dar um testemunho. Sempre que a gente fala sobre testemunho, geralmente a gente fala sobre grandes feitos, grandes milagres, grandes coisas que aconteceram durante o nosso dia, durante a nossa semana. E essa semana aconteceu alguma coisa comigo, sim. Mas não é um testemunho de uma grande coisa.
Mas Deus, ele me impeliu. E olha que eu lutei, viu? Eu falei para Deus que eu não queria. Eu tentei desviar o foco, eu tentei falar sobre outras coisas. Eu sentei na minha mesa hoje durante a tarde, eu tentei escrever e não saía nada. E quando eu tentava desviar o foco e eu falava, não, eu não vou falar. E até que, enfim, até que eu cedi. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer, então vai ser. Só que vai ser então do seu jeito, porque definitivamente não vai ser do meu, até mesmo. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus. Eu estou com o Lucas na cabeça. As últimas 2 vezes. Mateus, capítulo 14. A gente vai ler do versículo 22 até o 34. Mateus 14, do 22 ao 34. Diz assim. Logo em seguida do quê? Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, logo em seguida da primeira multiplicação de pão e peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Essa semana, eu desabei. Eu tenho... César sempre comenta que ele fala que eu tenho uma característica que... Ele fala assim que a minha... Eu tenho uma característica de ser muito linear. Ou seja, eu não tenho grandes oscilações de humor. Geralmente eu sou azeda desse jeito aqui. Pronto, acabou. Eu não tenho muitas oscilações de... Eu não tenho muita... Ele sempre falou isso, né? Ele falou, olha, Laís, eu acho interessante você porque você não tem muitas oscilações de humor, né? Eu tenho a sensação de que você sempre está daquele jeitinho ali, azeda. Mas, enfim. Brincadeira. Ou não, né? Eu realmente, quando ele fala isso, eu falo, direito de silêncio, é? Então tá. E ele fala assim, e quando ele falou isso, a primeira vez que ele falou isso, eu falei, não, César, realmente, eu tenho essa característica de que eu realmente não tenho oscilações de humor, né? Geralmente, quando eu estou me sentindo de um jeito, perdura algum tempo e tal. Mas, também há algum tempo, Deus já tem me dado alguns sinais e alguns alertas de que não que seja ruim eu ter mais ou menos um humor linear, mas que eu também tenho um costume de bater, jogar a bola no peito, bater e segurar a situação, justamente para manter essa aparência de humor linear. E Deus tem sempre falando muito ao meu coração, já falei sobre isso, sobre que está tudo bem dizer que não está tudo bem. Geralmente, quando eu falo alguma coisa, é porque Deus já falou e fala muito ao meu coração sobre isso. E Deus tem
martelado isso no meu coração, de que eu não preciso lutar contra os sentimentos. Que eles existem e que eles estão, e da mesma forma que eles vêm, uma hora eles também vão. E que, às vezes, manter essa linearidade, na verdade, não é uma vantagem. Acaba sendo uma defesa, né? E como eu disse, às vezes a nossa alma vai adoecendo sem a gente perceber. E essa semana, depois de muito tempo tentando manter essa característica de humor linear, ver as circunstâncias da vida e ver alguns acontecimentos, ver algumas coisas, ver alguns desafios, algumas dificuldades, eu não consegui manter o humor. Em uma determinada situação, eu comecei a fazer as contas sobre algumas coisas na minha vida. E eu falei para Deus, Deus, não vai dar. Não vai dar. E eu não quero mais pensar nisso, porque não vai dar. E eu me vi igual Pedro. Eu me vi afundando. De repente, eu olhei para o mar. De repente, eu olhei para o vento. De repente, eu olhei para a minha vida e comecei a afundar. E eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia pensar em mais nada. Porque o que eu acho interessante sobre a história do andar sobre as águas é que, primeiro, Jesus estava andando sobre as águas quando chamou Pedro. E Pedro andou sobre as águas. E segundo, Pedro tinha acabado de ver Jesus multiplicar os pães e peixes. Em termos de milagres, em termos de ver Deus fazer as coisas, Pedro estava literalmente no meio do sobrenatural de Deus. Naquele momento, nas circunstâncias que Pedro estava vivendo, Pedro não estava num momento de solidão, no sentido assim de que ele não estava vendo Deus agir. Ao contrário, o período que os discípulos estavam vivendo, esses 3 anos que Jesus permaneceu na terra, esses 12 homens viram mais sobrenatural de Deus, eu acredito, do que qualquer outro homem na face da terra. Eles estavam no meio sobrenatural de Deus. Ou seja, eles estavam experimentando a ação de Deus. Pedro estava no meio do milagre. Milagre esse que até hoje as pessoas ainda falam sobre andar sobre as águas. Sobre esse fato surpreendente. Mas Pedro afundou. E hoje, fazendo a soma da minha vida, eu também posso dizer que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu não posso dizer que Deus não está fazendo mais do que eu esperava, mais do que eu imaginava, e mais do que eu calculava. Não posso. Se eu disser isso, eu vou estar mentindo. Temos vivido e experimentado coisas em relação a Deus, e a única coisa que eu posso dizer é Deus. Mas eu afundei. E eu afundei mais ainda quando eu pensei justamente nisso. Porque eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, Deus, não era para eu estar afundando. Eu estou afundando por quê, Deus? O Senhor está fazendo. Aliás, o Senhor sempre fez. Em toda a minha vida, na minha caminhada cristã, eu jamais vou poder dizer que Deus falhou comigo. Nunca. E em
hipótese, em circunstância alguma, Deus falhou comigo. E a minha fé, a minha razão, porque eu também já falei sobre isso aqui, que a fé, ela não é uma emoção. Ela sabe. Mas as minhas emoções, muitas vezes, não sabem. E foi assim que eu me vi. Afundando. E no meio desse mar revolto, desse vento forte, dessa tempestade, e eu me vi afundando, e eu ainda estava me sentindo muito mal em relação a Deus, justamente porque eu estava me sentindo culpada pelo fato de Deus nunca falhar comigo. Por que eu estava com medo? Se Deus nunca falhou. Por que eu me sentia com medo e aterrorizada se Deus até então nunca tinha dado os motivos e todas as vezes que eu coloquei a minha confiança nele, eu nunca fui decepcionada? E aí eu continuei me sentindo assim, continuei me sentindo que eu estava afundando. E só que aí Deus, ele começa a agir de maneiras diferentes daquilo que a gente espera, né? A primeira coisa que ele me fez lembrar foi justamente: se eu afundar, é a mão dele que vai me fazer voltar. Foi a primeira coisa que ele falou. E quando o mar me leva para baixo, a mão dele é que me traz de volta para cima. E depois ele me fez entender que a minha fraqueza, que a minha dificuldade, a minha tempestade ia glorificar o nome dele. Isso foi um dia dessa semana à noite. E no outro dia de manhã, e apesar de eu ter passado por essa noite em que eu achei sinceramente que eu nem sabia como que eu ia acordar no outro dia, quando eu acordei, a primeira coisa que Deus disse para mim é: a tua fraqueza te põe aos pés da cruz. Eu falei: Deus, como isso é possível? Não estou tendo força eu não estou querendo nem passar por esse dia. O Senhor está falando para mim que a minha fraqueza vai me colocar aos teus pés. Quando no meu entendimento eu estava achando que a minha fraqueza estava me levando para longe de Deus. E eu só conseguia falar: Deus, me perdoa, porque eu não consigo confiar. E Deus, mais uma vez, na sua infinita graça, estava dizendo assim para mim: a tua fraqueza é o que te aproxima de mim. E aí Deus fez mais ainda, porque Deus é Deus, né? Ele não é. E aí Deus, não satisfeito, ou satisfeito, né? Ter falado comigo, já ter me feito. E ali naquele momento ele tirou do meu coração esse peso, dessa questão, dessa fraqueza que estava me deixando extremamente culpada. Mas ele continuou falando. E eu gostaria que os irmãos abrissem. Lá em 2 Coríntios. 12. A gente vai ler do
12, 7, a partir do 7, a gente vai ler até o versículo 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Esse é o máximo que eu consigo, porque eu ainda estou conseguindo falar, tá, gente? Estou chorando, mas estou falando. Então tá bom. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Conheço praticamente essa passagem de cor. Mas, naquele momento que Deus usou, falou comigo através dessa passagem, eu entendi que eu não precisava ter vergonha da minha fraqueza. Eu entendi que eu não precisava me sentir culpada. Deus não estava me julgando nem me condenando porque eu estava me sentindo fraca. Ao contrário, Ele estava dizendo assim para mim: meu poder repousa em você. É na sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. É na sua tempestade que eu vou fazer você andar sobre as águas. E ainda por cima vou acalmar a sua tempestade. A gente se culpa demais, às vezes, por querer ser super crente e não conseguir. Mas Deus, Jesus nunca pediu isso de nós. Jesus nunca pediu para que nós passássemos uma imagem de algo que nós não somos. Jesus nunca pediu para que nós andássemos por aí como se fosse fácil ser cristão. Jesus nunca pediu para a gente ficar agindo como se tudo fosse fácil de lidar. Ao contrário, Jesus sempre incitou os discípulos a ter bom ânimo. Justamente porque Ele conhece as limitações, as fraquezas e as angústias do coração humano. Jesus disse: neste mundo, vocês terão aflições. Jesus disse que nesse mundo nós seremos perseguidos. Jesus disse que seguir Ele significava tomar uma cruz. Mas nós temos esse costume terrível de se vestir dessa capa de invencibilidade, que na verdade só nos mata por dentro. Quando eu olho para Pedro, nessa situação, eu vejo que Deus sabia, Deus sabe como é o coração humano. Porque dentro dessa passagem de Jesus andar sobre as águas e automaticamente Pedro andar sobre as águas, nós temos 2 fatos muito interessantes. Primeiro, aliás, 3, é que Jesus é quem manda os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar.
Ou seja, eles não estavam fazendo nada que fosse contra a vontade de Deus. Ao contrário, eles estavam fazendo justamente aquilo que Deus mandou que eles tinham que fazer. Jesus falou: entre no barco e atravessem. Mas na alta madrugada, ainda assim, eles foram atingidos por uma tempestade. Quantas vezes nós também enganamos o nosso coração, falando assim: Deus, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, o Senhor disse, não disse? Então por que está tão difícil? Tempestades existem. É por isso que muito se vê na palavra de Deus, principalmente em Salmos, falar assim que Deus é o nosso abrigo. Você já parou para pensar por que um abrigo é necessário? Já parou para se perguntar por quê? Um abrigo ele não é necessário numa situação boa. Por exemplo, agora, aqui, sentados, nós precisamos de um abrigo? Não. Agora o Vinícius, fazendo as entregas dele. Cai aquela chuva pancada. Na motinha dele, sem capa de chuva. Chuva forte. Aliás, comprou a capa de chuva, meu irmão? Aí. Por exemplo, ainda vai ser mais válido. Cai chuva forte. Ele lá na motinha dele, ele não começa a enxergar mais nada na frente dele. Qual que é a primeira coisa que o Vinícius vai procurar? Um abrigo. Para esperar a chuva passar. Deus é o nosso abrigo. E Ele diz que é o nosso abrigo, porque Ele sabe que as tempestades vêm e nós precisamos nos proteger das tempestades. E Ele fala que quem é a proteção? Ele. A Bíblia também fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe o que é fortaleza? Não é a cidade lá, do Nordeste, linda, maravilhosa. Não. Sabe o que é fortaleza? Fortaleza, ela faz muito sentido, talvez não para nós hoje, mas faz muito sentido para quem está em guerra. Por quê? Porque as fortalezas, os fortes, eram os lugares que eram construídos para que em contextos de guerra, os soldados pudessem se proteger. Refúgio. Precisa explicar? Refúgio você corre quando você precisa. Você não vai precisar de um refúgio quando a coisa está indo tudo bem. Você vai precisar de um refúgio quando o trem está apertado. Você vai precisar de uma fortaleza quando você estiver em guerra. Você vai precisar de um abrigo quando você estiver numa situação em que só um abrigo pode proteger a sua vida. Quando a fraqueza vem, Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo e a nossa fortaleza. Mesmo fazendo a vontade dele. Outra coisa que eu acho extremamente interessante, Jesus chega, ele fala, coragem, ou em algumas versões, tenham bom ânimo, sou eu. E o que acontece? Discípulos que, primeiro, quase infartam, morre do coração por causa que achando que era fantasma, mas aí é outra história. Mas, de repente, Pedro, eu gosto mais de Pedro, a Bíblia fala assim, que Pedro, tomado de coragem, fala, se for o Senhor, manda então eu ir até você. E Jesus, venha. Vocês notaram que a tempestade não passou? Vocês perceberam que o vento e o mar continuavam revoltos?
Mas Jesus não fala assim: espera que eu vou acalmar o vento e você vem. Espera o mar ficar tranquilo, que aí você anda. Porque também, assim, às vezes a gente tem a imagem de Jesus andando sobre as águas, no mar tranquilo, né? Se bem que o mar por si só já não é tranquilo. Mas você imagina um mar no meio de uma tempestade, no meio dos ventos fortes. É aí Jesus anda sobre as águas. Venha de Jesus é um convite para mim e para você nessa noite, de experimentarmos o sobrenatural de Deus. Não quando tudo vai bem, mas quando o vento e o mar estão revoltos. O sobrenatural de Deus, muitas vezes acontece em nossa vida, quando as coisas não vão bem. São nesses momentos que Jesus nos desafia a andar sobre as águas. São nesses momentos que Jesus nos desafia a sairmos do lugar que aparentemente, apesar de ser uma falsa segurança, porque eu acho que um barquinho de madeira no meio do mar não dá segurança para ninguém, mas no meio de uma tempestade, o que é mais seguro? Você dar a louca e querer andar sobre as águas ou você permanecer dentro do barco? Mas Jesus nos desafia a sair do lugar que nós acreditamos que nos dá segurança, para nos levar para o lugar onde verdadeiramente habita a segurança. Quando nós estamos afundando, quando não há barcos para nos apoiarmos, e até mesmo aquilo que nós conhecemos. E se a gente também para pensar, Pedro sendo pescador, ele sabia nadar? Até aquilo que nós conhecemos, até aquilo que nós sabemos, deixado de lado. Deus estende a sua mão para nos mostrar que Ele é a rocha que nos mantém firmes e seguros. E se quando nós estivermos andando sobre as águas e experimentando o sobrenatural de Deus, nós afundarmos? Jesus está lá. A Bíblia não fala que Jesus andou até Pedro e aí pegou a mão dele e puxou. A Bíblia fala assim: Jesus estendeu a mão. Jesus estava lá o tempo todo. Mas Pedro estava olhando só para as ondas. Pedro estava olhando só para o vento. Mas Jesus estava lá. E na minha alta madrugada, quando eu me vi sem barquinho, ventos fortes, ondas fortes, sem apoio nenhum, eu não conseguia invocar nem mesmo aquilo que eu já sabia a respeito do caráter de Deus. Jesus estendeu a mão. Salvou. Mas diferente de Pedro, que a Bíblia relata que logo em seguida eles entraram no barco e a tempestade cessou. A minha tempestade ainda não cessou. Os ventos continuam fortes. O mar continua revolto. E eu falei para Deus, Deus, eu queria tanto que a tempestade passasse. Eu queria assim que hoje
tudo se resolvesse. Não se resolveu. Aí eu volto na passagem e aí eu começo a lembrar de Paulo. Paulo clamou 3 vezes. 3 vezes. E aqui nós não estamos falando de uma oração de petição. Nós estamos falando provavelmente aqui de um clamor. De um grito de socorro. De um livra-me. Do tipo, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha, mas sim a tua vontade. Três vezes. Jesus responde: a minha graça é suficiente para você. Eu acho essa passagem fantástica, eu acho essa passagem incrível, eu acho essa passagem linda, ela é motivo de canções, de louvores, mas será que a gente faz a conta do que significa viver sobre a graça de Deus? Sabe o que significa viver sobre a graça de Deus na vida de Paulo aqui? Não se sabe que se muito deduz que é o espinho na carne de Paulo. Meu Deus, cadê o botão? Muito se fala o que é o espinho na carne de Paulo, mas ninguém efetivamente sabe por quê, e Paulo também não fala em nenhuma outra carta sua. Ele também chega a falar, mas muito se fala. Alguns acreditam que o espinho na carne é a perseguição, as lutas e as dificuldades que Paulo passava. Outros acreditam, tem uma teoria que acredita que o espinho na carne de Paulo é a lembrança das pessoas que ele perseguiu, lançou na cadeia. Outros acreditam que é a lembrança da morte de Estevão. Mas outros falam que é uma questão física. E eu acredito que a grande maioria acredita-se que seja realmente uma questão física. Paulo tinha alguns problemas de saúde complicados. Paulo tinha problemas de visão. Paulo diz que ele tinha enxaqueca, que ele tinha vários problemas de saúde e tinha um problema ali, tem uma passagem agora, não me lembro agora qual carta dele, que ele fala que tem um problema de saúde que aparentemente causa um pouco de repulsa nas pessoas. Mas ninguém também sabe o que seria esse problema. Então é bem provável que esse espinho na carne seja uma questão física. E também é bem provável que isso aqui já é o campo da... Sim, a Bíblia não relata nada disso, mas são conjecturas, né? E é bem provável que Paulo, em seu clamor, ele tenha dito a Deus: Deus, sem esse espinho na carne, eu vou ser muito mais útil para o Senhor. É bem provável que Paulo acreditasse que o ministério dele seria muito mais, ele teria muito mais rendimento no seu ministério se esse espinho na carne não existisse. Mas aí Deus fala que a graça dele é suficiente. Isso significa que Paulo continuou até o fim da sua vida experimentando essa limitação, seja ela qual fosse. Isso significa que aquilo que enfraquecia Paulo continuou enfraquecendo Paulo. Afinal de contas, minha graça é suficiente para você. Nós podemos viver duas situações. Nós podemos viver a situação de Pedro, que nós afundamos, mas logo em seguida Jesus nos salva e acalma a tempestade. Mas também nós podemos viver a situação de Paulo, em que aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos faz afundar, não é tirado das nossas vidas. E eu passei a pedir a Deus que a graça dele seja suficiente. Eu passei a pedir para Deus
Não que eu não me enfraquecesse mais, eu entendi, eu sou ser humano. Mas que, no momento em que eu estiver fraca, eu sinta o poder de Cristo repousar em mim. E no momento em que eu achar que não vai dar mais, eu seja surpreendida no outro dia, sabendo que ainda vai dar. Não porque eu dou conta, mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E nos dias em que as coisas ficarem extremamente difíceis, extremamente desafiadoras, eu posso me lembrar de Paulo, eu posso me lembrar de Pedro, em que terão dias em que Deus imediatamente vai me tirar do mar e dos ventos fortes. Mas que nos dias que Deus não me tirar do vento da tempestade, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo, Ele é a minha fortaleza. Eu ainda me sinto fraca, mas o meu coração, agora eu entendo. O poder de Cristo repousa em mim. Não por mim, não porque eu mereço, mas porque Deus é bom demais. Porque a minha fraqueza faz depender de Deus. E a minha fraqueza me faz entender quão limitada eu sou. Porque a minha fraqueza leva aos pés da cruz. Uma frase que essa situação toda me marcou também muito. Ela dizia o seguinte: o poder de Deus não age em um homem autossuficiente. Deus não trabalha naqueles que se consideram fortes. Deus, força de Deus, não é injetada naqueles que acham que não precisam de força. O poder de Deus não opera naqueles que acham que o poder do seu próprio braço, o poder do seu próprio trabalho, o poder do seu próprio esforço será o bastante. O poder de Deus age em homens e mulheres que reconhecem quão fracos eles são. E tudo o que eles fazem resulta no poder, na graça e na glória de Deus. Quando a fraqueza vem, ela nos torna mais dependentes, mais conscientes do Deus que opera e habita em nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada, Deus, pela bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus, porque o Senhor estende as mãos para nos socorrer quando nós gritamos, salva-nos. Quando nós estamos afundando. Quando tudo aquilo que nós consideramos, ó Deus, como seguro, ó Deus, desaparece. O Senhor nos socorre, Senhor Deus.
o Senhor nos liberta, o Senhor nos ajuda. Por isso, Senhor Deus, assim, ó Deus, como teu servo Paulo, que nessa noite nós possamos, ó Deus, experimentar que é viver sobre a tua graça. Que é, Deus, experimentar, ó Deus, essa dependência, Deus, incondicional de ti, ó Deus. Que nos faz, ó Deus, até mesmo lidar, ó Deus, com a fraqueza, com o desânimo, com a angústia, com aquilo, ó Deus, que nos causa preocupação e temor. Que da nossa fraqueza o Senhor tire força, que do nosso desânimo o Senhor injete, Deus, uma injeção de adrenalina nas nossas almas e nos faça voar como águias, não por nós, não pela força do nosso braço, mas pela tua força, Senhor Deus, pelo teu poder, ó Deus, e para a tua glória, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a corrermos, ó Pai, para o teu abrigo, para o teu refúgio, ó Deus. Que nós não permaneçamos, ó Deus, lutando, ó Deus, contra a tempestade, Senhor Deus. Porque, ó Deus, quanto mais nós nos debatermos, mais nós afundaremos. Mas quando nós corremos para Ti, quando nós corremos para os Teus braços, quando, Deus, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti, Deus, os nossos problemas, as nossas preocupações, o Senhor nos faz habitar, ó Deus, em segurança, Pai. Por isso, Senhor Deus, seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar em pé, colher a palavra de Deus, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. O importante é que Deus, num dado momento, nos faz andar sobre as águas. Num dado momento, o mar se abre à nossa frente. Esse Deus é um Deus que surpreende. Às vezes a gente pensa que Ele vai agir de uma forma. O profeta Elias pensava que Deus poderia agir quando o fogo passou ali onde ele estava, naquela caverna. E passou o fogo, passou a chuva. Mas a presença de Deus se fez presente na brisa suave. Então, creia no Deus que surpreende. Que você possa orar a Deus e dizer: Deus, surpreenda o meu coração. Surpreende, Pai, porque de fato o poder dele, sim, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Santo Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Santo, maravilhoso Deus, santo, exaltado é o Teu nome, Pai.
Que o Senhor possa, Deus, colocar dentro de nós, ó Pai, esse amor que tudo suporta, Deus. Que o Senhor possa colocar dentro de nós a força que vem de Ti, Senhor. Santo e maravilhoso é o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, Senhor, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e nos faz e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Espírito Santo de Deus, aleluia, diga, bendito é o Espírito Santo, bendito é o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo traz o azeite, traz o óleo e derrama dentro do nosso coração. Que o Senhor derrame, Espírito Santo, esse óleo dentro das nossas feridas, dentro da nossa alma, dentro de nós. E a igreja diz aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão nos traz, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A palavra do nosso Deus diz que esse Deus habita em meio aos louvores. Eu me lembro que num dado momento de tantas dificuldades, tantas rupturas, Deus, impelido pelo Espírito Santo, usa a irmã Priscila. Ela manda uma mensagem ali para mim e diz: não importa a situação, não importa a circunstância, continue louvando a Deus. Muitas vezes aí, quando ninguém vê, e realmente aquilo tocou meu coração. Eu falei: nossa, como esse Deus é maravilhoso, né? Que usa pessoas, que usa corações, e nós cremos. E nesse dado momento que a Laís testemunhou aqui, a única canção que veio ao coração foi essa, de dizer que Deus nos faz andar sobre as águas, que Deus é poderoso, que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Se o mar, diga, me submergir, a Tua mão nos traz, Senhor, traz
nos faz respirar o fôlego de vida da Tua presença, do Teu Espírito Santo, me faz andar sobre as águas. Que o nosso coração diga: Tu és para mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo quer continuar a falar ao nosso coração. Esse Espírito Santo maravilhoso quer ministrar esse azeite dentro de nós. Espírito Santo de Deus. O irmão Claudinei pode orar aqui, irmão. Santo é esse Deus, Espírito Santo. Que Deus possa falar ao seu coração, continuar a falar. Coloque a sua vida, o seu coração dentro desse Deus maravilhoso. Que Deus coloque dentro de nós a sua unção, o seu poder. Amém. Aleluia, Senhor. Que essa palavra possa te dar forças. Amém. Gostaria de, antes de encerrar, de finalizar, gostaria de estar orando por todas as pessoas que estão enfermas. Enquanto a Laís falava, o Espírito Santo me lembrava de tantas pessoas que às vezes a gente visita, que estão passando por essa tempestade. Nosso irmão Robson, nossa irmã Kelly, passando por uma tempestade em sua casa. Eu peço à igreja orar por todas essas pessoas que estão clamando, pedindo a Deus para que acalme as tempestades. Eu quero colocar a vida deles aqui na sua presença, Senhor, de todas as pessoas, principalmente dos nossos irmãos. Pai, clamamos, Senhor, enquanto igreja, clamamos, Pai, enquanto povo santo seu, Senhor Jesus. Olha para os teus filhos, Senhor. Muitos, Pai amado, não têm forças para sequer levantar a mão, para que o Senhor, Pai amado, estenda e tire, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus. Acalme a tempestade, Pai. Oh, Senhor, o mar está revolto, Pai. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus. Acalma essa tempestade, Senhor Jesus. Acalma essa pandemia, Senhor Jesus. Tantas vidas estão sendo ceifadas, Senhor Jesus. Mas nós clamamos, Pai amado, enquanto igreja do Senhor, enquanto comunidade, enquanto povo santo, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor entre, Pai amado, e traga provisão, traga cura, Senhor Jesus. Alcance, Pai amado, nosso irmão. Alcance a nossa irmã, Senhor. Senhor, faça um mover sobrenatural, Senhor Jesus. Resgate, Senhor Jesus, e cura, Senhor. Nós clamamos, Pai amado. Clamamos a Tua presença, Senhor Jesus. Amém. Nesse momento também quero colocar em oração todos os ofertantes, dizimistas, pessoas que estão neste momento abençoando esse ministério, para que nós possamos proclamar essa palavra que foi trazida aqui pela Laís. Falou tanto ao meu coração, deve ter falado ao seu também. Por isso nós agradecemos. Eu quero colocar a vida de todos os ofertantes, de todos os dizimistas, que pela sua fidelidade mantenha esse ministério, deixando claro que nenhum de nós, nenhum presbítero, ninguém que prega, ninguém que louva, tem algum salário, tem algum recurso.
nós entregamos tudo isso para o Senhor. Todos os recursos aqui, nós usamos para as despesas aqui do ministério, aluguel, despesas com água, com luz. E também nós revertemos em ajuda humanitária, cestas básicas, alguma ajuda que uma pessoa precisa, um tratamento de saúde. Esse é o nosso chamado. Às vezes eu tenho tanta dúvida, tantas dúvidas, achando assim, Senhor, será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que é isso que o Senhor tem para nós? Eu ainda tenho dúvidas. Mas aí a Laís hoje falou assim, que é na fraqueza que Deus nos fortalece. Ainda tenho dúvidas, mas eu vou andar, mesmo com as dúvidas, mesmo com fraquezas, mesmo não sabendo se é isso que Deus quer que para mim ou para a nossa comunidade. Mas é nessas dúvidas, é nessas fraquezas que Deus atua e que Deus nos fortalece. Agradecemos enquanto ministério a todos os dizimistas e ofertantes. Nós estamos construindo em meio à pandemia um templo, um lugar onde logo em breve nós estaremos lá. Em nome de Jesus. E eu creio, muitas famílias serão abençoadas através do mover que Deus está fazendo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em glória a Deus. Estava olhando esse ambiente aqui e pensando, né? Logo mais estaremos em outro lugar. E esse ambiente aqui será um ambiente de memórias, né? E Deus, Ele continua escrevendo essa carta. E não uma simples carta, mas uma carta viva, porque tem o meu e o seu coração batendo lá dentro. Amém? Então, se você, assim como disse o Claudinei, né? Esse ministério, ele vive, então, também desses recursos que nós recebemos, doações. Então, se você tem interesse em ser dizimista, ofertante, logo mais vai aparecer aí o Pix, para que você possa fazer a sua oferta do seu dízimo e que Deus continue a abençoar a sua casa, a sua vida e, sobretudo, o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Como é bom você olhar para a sua semana, para o seu mês e ver que Deus é o Deus da provisão. Amém? Deus abençoe a todos e vá com essa fé nesse Deus que fortalece a sua vida em meio às suas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Os irmãos ali um pouco de frio, né? Aqui bateu 25 graus, a gente já está com aquele frio pesado, né? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que estão em casa, Deus abençoe também. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.